Valéria, sem acreditar o que acabará de ouvir, pergunta a Quiluz se ele gosta dela e não de Serenia, a que Quiluz responde o que Serenia tem a ver com os dois. E que também uma vez que ela começar a confiar nele ela não se sentirá mais preocupada quando for confrontada por circunstâncias indesejáveis. Enquanto isso no corredor Marshall pede desculpas por ser um incômodo e ter atrapalhado a confissão romântica do Duque, mas Victor discorda, afinal homens encharcados sempre está em demanda e ele imagina o Duque encharcado se confessando. Voltando a Quiluz e Valéria, Quiluz diz que tem que os dois voltar para terminar de cumprimentar os convidados, mas depois de trocar de roupa pois está parecendo patético, na qual Valéria nega e toda envergonhada diz que combina com ele, deixando Quiluz todo feliz. E envergonhada ela explica que disse aquilo porque ele parecia triste e pede para ele trocar de roupa porque estão em um evento formal. Depois que o evento foi um sucesso, a Prota em seu quarto reflete de tudo o que dissera antes quando não sabia das intenções de Quiluz e se sente envergonhada por dizer tais palavras. Ao dormir naquela noite ela teve um pesadelo a qual uma versão dela mais nova e seu professor a encarava com decepção, e ela mais jovem a repreendia por querer se tornar uma Cinderela amada por todos e que tudo o que ela tem que fazer é não sonhar com coisas impossíveis. Meu Deus, gente, quando você pensa que finalmente o negócio vai andar, vem o tinhoso infernizar a mente de nosso Protinha. Deixa ela ser feliz, minha gente. Bem, voltando à história, no dia seguinte na reunião das fãs do Duque de Velo, Edith grita em espanto de que o Duque usou duas roupas na cerimônia, e fala que ela realmente deveria ter ido no lugar de seu irmão. Outra senhorita ao seu lado disse que esse não é o problema. E outra senhorita explica que a irmã de Edith é incrível, já que as estrelas da cerimônia de noivado desaparecem juntas e voltam depois de uma troca de roupa. É óbvio como ela recebe o favor do Duque, que está em um atual relacionamento com Serenia. Vou nem comentar essa fala dessa cobra, vou deixar para vocês imaginar o que ela quis dizer com essas palavras. E Edith, assim como nós, com raiva, pergunta à garota se ela está insultando sua irmã agora. A qual a cobra nega e diz que fala por como forma de admiração e preocupação, e fala que as pessoas apelidaram a irmã de Edith na cerimônia ontem, de a mulher que pulou no covil do tigre, já que ela não roubou somente o coração do Duque mas também o do príncipe herdeiro, e fala que escutou uma conversa entre o príncipe herdeiro e os senadores enquanto o Duque e a senhorita Bolshak estavam desaparecidos, onde os senadores perguntavam o porquê ele não planeja se casar no momento, e que se ele demora muito para se decidir acabará tendo casos de amor secreto no futuro quando estiver mais velhos, e pergunta o que ele vai fazer se acabar se apaixonando por uma espécie de algum nobre quando estiver mais velho. Então ele não deveria ser despreocupado e pensar melhor no futuro o mais cedo possível, e gritam em uníssono que estão preocupados com o império. Sendo todo brincalhão ou não, Edwin responde que tem uma nobre que está interessado. E quando ele a conheceu ela parecia bem intensa, e quanto mais tempo ela veja mais intensa ele parece aos olhos dele, e seu olhar está sempre seguindo ela. Ele queria negar seus sentimentos, mas se os senadores o pressionarem mais uma vez ele irá tornar Quiluz em um protagonista de uma história de romance louca, como se já não fossem Edwin. E se retirando ele pede para não o provocar, pois assim ele poderá manter sua amizade com Quiluz. Sem entender o que o príncipe está tentando dizer, os senadores pensam que o príncipe encontrou uma dama e grita para ele se confessar para ela imediatamente. Terminando de contar a fofoca, a senhorita disse que não sabe quando o príncipe teve tempo de conhecer uma senhorita, e o único lugar que ele visita é a mansão de Velo, e há apenas uma senhorita nobre lá, e que nunca esperasse que a senhorita Bolshak fosse. Então a senhorita é interrompida de falar por um grito. Não! Senhorita Edith! E então vemos Edith vindo numa voadora, e me parece que essa reunião não terminou tão bem assim. Acordando de seu pesadelo, Valéria lembra que na noite ela estava tão inquieta que ficou chutando o ar até adormecer e por causa disso ficou doente. E olhando para o lado ela se pergunta quando Quiluz entrou em seu quarto, e então ela o toca para ele acordar. Deixando-a surpresa por abrir os olhos repentinamente, ele diz que ele pode acordar imediatamente a qualquer hora, e logo em seguida ele verifica se a febre de Valéria baixou. Incomodada com o pesadelo que tele, ela retira a mão de Quiluz dela dizendo que é um incômodo se ele continuar a tocá-la, e reflete que o pesadelo que tivera deve ser por causa do sexto sentido dela tentando alertá-la. E então ela fala para Quiluz que as palavras que ele disse ontem, ela não pode aceitar os sentimentos dele e pede desculpas, explicando que não pode abrir seu coração em troca de sentimentos de afeição, e que ela não é qualificado bastante para ser a esposa de um duque. Vixe! Apertem FI no chat pro soldado abatido, gente. Continuando, interrompendo de Valério.
Que Luz diz que não espera que ela seja uma duquesa excelente, e a prota questiona de por que ser escolhida como noiva em primeiro lugar. Então que Luz continua: eu perdi meu pai e me tornei chefe da família muito cedo. E para sustentar a autoridade da família eu estava ocupado com assuntos mais importantes que casamento. Eu te escolhi porque mesmo que eu adiasse o casamento indefinitivamente, você não iria me importunar sobre isso, pensando que talvez a profecia não tenha nada a ver com o duque. Valérie fala: então você não planeja se casar. E que Luz continua dizendo: ele não pode prometer que será um marido maravilhoso. E o que ele pode pedir no futuro pode ser irracional. Contudo, como ele havia dito, ele quem irá trabalhar duro para ganhar sua confiança. Assim como nós, Valérie também não entende essa contradição que ele está falando, tem que levar um fora mesmo sabe nem explicar as coisas. Tirando os dois de seu mundinho, um guarda entra no quarto gritando líder, dizendo que o palácio requisita, e presta atenção na cara de Amy decepcionada consigo já que não conseguiu parar o guarda de entrar no quarto, estava só do lado de fora bisbilhotando a conversa dos dois. Após a saída do duque, a prota decide explorar o jardim da propriedade sozinha, e pensa consigo mesma que é bom nascer como uma nobre, mas é ruim não ter privacidade já que sempre tem um servo por perto. Na casa de sua família ela vivia num espaço onde não tinha contato com os servos e ela estava procurando um local parecido por ali. Ela acaba encontrando um local, mas Serenia está por lá desenhando e elas têm uma conversa após Gia dar uma pintura de presente a Valérie. Então a prota explica que um homem disse que gosta dela, quer dizer gosta de sua amiga, mas o cavaleiro continua se aproximando dela. Então Gia pergunta se ela não, sua amiga tem sentimentos por esse homem. Na qual Valérie retruca explicando que é um pouco repulsivo quando alguém que já foi rejeitada continua dizendo que irá dar seu melhor e Gia pergunta se não seria mais irritada do que incomodada, e que se ela não gosta de alguém é melhor dizê-lo claramente, perguntando a Gia em como fazer. Serenia dá vários exemplos e diz que não basta dizer não, tem que humilhar, senão eles podem tentar outra vez. Tendo sua proposta rejeitada, Gia pede para ela apenas seguir o fluxo, e ver se o cara é digno de confiança e se ele tentar machucá-la. Então, fazendo um gesto, ela completa: eu cuidarei dele. A cena vai para o Castelo Imperial, na qual eles discutem sobre a profecia do mago, pois o terceiro local da previsão ocorreu, e a cada novo local que ocorre o estrago é maior, e os pesquisadores encontram corpos de humanos no local e que o imperador já enviou ordem de mordaça ao local atingido, e como a escala do incidente atual foi grande, os territórios próximos começaram a correr rumores sobre o assunto. Ouvindo isso, que Luz pergunta o porquê de ter o chamado ali, e o imperador fala para ele trazer Serenia para o castelo. Andando pelo corredor, Edwin e que Luz discutem o que fazer a respeito do pedido do rei, e que Luz acha que seria melhor contar tudo para Serenia primeiro. Percebendo alguém por perto, que Luz o imobiliza e pergunta por que ele está espiando, e o homem preso responde que estava apenas indo em uma mesma direção perto da curva. Vendo o homem no chão, Edwin diz que ele não é um cara suspeito apesar de ser estranho, ele é o mago profeta. Perguntando por que de ele está ali, o mago responde que está para se despedir já que não pretende pertencer a ninguém e também não tem intenção de se envolver em assuntos perigosos. Deitada em sua cama, Valérie reflete sobre a conversa com Gia, se pergunta se está começando a gostar do duque, e se pergunta se seu gosto por rostinhos bonitos irá ganhar do seu instinto de sobrevivência. Então ela entra em um dilema em seguir o conselho de Gia e apostar sua vida nesse conselho. Com isso em mente, ele decide refrescar sua mente em uma caminhada, mas quando abre a porta, que Luz aparece repentinamente. Com seu hábito de irmã, ela pergunta de forma preocupada se ele está bem, já que ele está visitando tão tarde, mas de repente seu estômago ronca, deixando envergonhada. Então eles vão para uma sala para comer algo, e dando um pão e queijo para nossa prota, que Luz diz que para baixar a guarda de um animal a melhor forma de fazê-lo é dando-lhe comida, a qual nossa prota fica petrificada com tal fala, e pensa que ele é um desastre na sedução, então não tem como se apaixonar por ele. E estranhamente, se sentindo feliz, tentar ignorar esse fato por agora. Então ela pergunta por quanto tempo ele ficou do lado de fora do quarto, já que ele nem bateu na porta. Que Luz responde que estava com medo de ela estar dormindo, então ele ficou agonizando em frente à porta por 1 hora. E pedindo desculpas, ele confessa que cometeu um grande erro no Palácio Imperial, então estava um pouco deprimido. Então, por alguma razão, ele pensou que se encontrá-la ele se sentiria melhor. Perguntando qual foi o erro, que Luz responde que sem querer agrediu um mago que prevê o futuro, fazendo assim o medidor de afeto de nossa prota explodir. E vocês sabem que quando ocorre um batuque, já era, caiu na rede.
Lembrando de tudo que sofrerá por conta de seu professor, Valéry se ilumina em um sorriso limpo ao escutar provavelmente que Luz tivesse quebrado o braço de Mentor, mas mesmo sorrindo ela o repreende de forma leviana. Valéry tenta animá-lo, mas que Luz acaba estragando tudo. Então Valéry conta que quando era pequena, todo momento que havia algo para celebrar, ou vezes em que ela estava deprimida, tinha uma coisa que ela sempre fazia, mas que faria isso para ele hoje, então pergunta se ele gosta de torta de maçã. A cena corta e vemos Serenia e Edwin lutando, perguntando se essa é a atitude de alguém preocupada. Serenia responde que foi ele que a chamou para uma disputa. Pedindo desculpas, ela coloca a mão entre a camisa de Edwin e retira ao que parece um talismã e fala que se ele estiver carregando algo perigoso é para avisá-la com antecedência. Então vimos uma pequena lembrança de um homem a qual Serenia fala: "Mestre?" E então, com uma cara séria, Edwin pergunta se no mundo de Serenia existem mais pessoas fortes como ela, a qual Serenia responde perguntando se algo ocorreu no palácio. Minha gente, muita coisa aconteceu nesse episódio, parece que a obra começou a dar uma acelerada, saberemos no próximo vídeo. Então se você gostou, curta, se inscreva e se possível compartilhe para que eu possa monetizar o canal e criar mais vídeos para vocês, beleza? Nos vemos no próximo vídeo então, valeu!